piloto, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vamos estar falando novamente do Woman Supercross. O vídeo do MXGP vai sair em breve, até o final da semana tá aí com todas as novidades para vocês também. A Feld Motorsports reuniu toda a mídia especializada em Anaheim, onde vai ser a abertura do campeonato com os principais pilotos para saber como que vai ser a temporada, o que eles esperam, apresentar novos patrocinadores, muitos pilotos já mostraram. Então, o nosso Fofocross, nosso Bafafá, tem dado 99,9% de assertividade. Então, acompanhe um pouco aí, roda a vinheta, já segue o canal, se inscreve, deixa o like e vamos para cima. Brá! Conheça agora a Speed Shop, o melhor app para o mundo off-road. Agora ficou fácil comprar e vender produtos novos e seminovos de forma prática, rápida e totalmente segura. Vender agora ficou fácil. Anuncie e venda parcelada em até 12 vezes, calcule o frete, emita etiquetas, acompanhe suas vendas em tempo real e receba à vista. Você também pode encontrar os melhores produtos com os melhores preços e ainda fazer ofertas de compras. Incrível, não é mesmo? Na Speed Shop é fácil, rápido e seguro. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. A Feld Motorsports organizou esse encontro da mídia com os pilotos. Em 2 dias foram separados, então a mídia pôde acompanhar perfeitamente o que tem acontecido, ter escutado os pilotos. Então o Fofocross esteve presente, acompanhou tudo, anotou nos mínimos detalhes e está trazendo para você. O Campeonato 2025 promete muito, novidades chegando, pilotos com novas equipes, equipes novas e muito mais. Então acompanhe um pouco aí do que tem acontecido. Vamos começar pela 250, pela Lights Class, onde o principal nome a ser batido, vamos dizer assim, que ainda não foi campeão, Hayden Deegan, o grande destaque da mídia. Como eu falei anteriormente no vídeo anterior, houve um bafafá aí dele saindo para a Austrália, e aí os Lawrence meio que boicotaram ele e o Jason Anderson. Tinha uma cláusula contratual, alguma coisa aí, mas eu não fui muito a fundo a ver isso, teve um bafafá, mas a grande mídia especializada que a gente assina embaixo, depois eles falam, não cobriu nada, era só a mídia mais fraca, mais querendo ganhar repercussão, destacou, mas não teve nada mais aí, ninguém trouxe à tona. Então, vamos estar falando aí de Hayden Deegan. Ele deixou claro que ele quer dominar 2025, que ele não se importa falar besteira não, falar, intimidar os pilotos fora da pista, porque dentro da pista ele tem se garantido e muito, vamos dizer assim, né? É o piloto que tem impressionado a muitos, como o Jet Lawrence. É um piloto super novo, super talentoso, trabalha duro e tem repercutido, ganhando títulos aí. Ele fala que o Supercross é o sonho dele e tem batido na trave por 2 anos, né? Ele falando comparado ao ano passado, ele teve 0 dias de pré-temporada, ele quebrou o pulso e teve, vamos dizer assim, o ano inteiro ele correu com dores no pulso, às vezes parafuso, alguma coisa assim. Então, esse ano ele não foi para Nações, decidiu ir para Nações, retirou o parafuso do pulso, recuperou certinho, teve as férias que ele merecia e voltou para o treinamento. Esse ano ele fez ele deu uma melhorada na preparação dele, ele fez a própria pista, alugou um terreno no centro de treinamento, uma parte, né? Então ele fez a própria pista, contratou o Christian Craig para ajudar ele a evoluir em questão de técnica, de costelas, saída de salto. Ele falou que pequenos detalhes que só um piloto profissional pode ajudar. Então ele tem muita confiança no Christian Craig, é um amigo da família, piloto também, vai ser teammate dele, né, na 450, ele anda na 250, e é o que o Hayden mais deseja, ser campeão do AMA Supercross. Ele fala, ele que é natural da Califórnia, ele falou, começar, talvez ele não sabe ainda qual costa que ele vai correr, mas começar no East Coast, que é na Califórnia, na Anaheim, e vencendo na frente do público deles, vamos dizer assim, seria ideal, seria um sonho para ele. Ele já venceu em Impala no motocross, porém no Supercross ele nunca fez isso e ele quer ver muito isso acontecer. A gente não sabe nem qual costa que ele vai, porém tudo indica que ele vai começar na West Coast, aí, na costa oeste, quando começar a primeira etapa em
8 de janeiro ou 7 de janeiro, ele vai estar presente lá e preparado. Muito legal ver essa evolução dele, de ter feito uma pista própria só para ele, né? Ele é onde ele pode treinar especificamente coisas que ele precisa evoluir. Na pista de teste da equipe, às vezes tem dias que ele não consegue treinar porque precisa destruir, são muitos pilotos, então acompanhando um pouco mais ele, deu para ver que ele, beleza, eu preciso evoluir, eu preciso fazer isso. Então eles estão investindo, o cara está sendo campeão, ainda continua treinando com a equipe alguns dias, porém ele já fez a pista dele de Supercross, fez bastante costelas, 2 sessões de costela, então é isso daí. Então a gente espera ver um Hayden Eagle 100% preparado para o que der e vier. E, super sincero, o que você acha do Hayden Eagle? O cara quer dominar 2025 mesmo. No motocross ele tá um passo acima. Ele foi abordado também sobre andar 2026, já ia para 450 e falou, não, ele quer ser campeão em 2025 no Supercross e defendeu o título em 2026, então a 450 no olhar do Rio no momento é somente 2027. Outro piloto que deixou todo mundo de boca aberta foi RJ Hampshire. Ele foi campeão ano passado na última etapa e logo em seguida ele quebrou o pulso, né? Então ele voltou para as últimas etapas do motocross, fez o super motocross, ele sentia muitas dores, tudo, e ele pegou as férias, 6 semanas de férias, então ele falou, quando eu voltar vai estar tudo zero, e aí foi um balde de água fria. Já no primeiro dia que ele voltou, ele sentiu muitas dores no pulso, mais do que ele estava sentindo antes, e também ele caiu e quebrou um osso da mão, não sei exatamente qual osso ele falou, mas eu não entendi. E então o primeiro dia já foi de um balde de água fria nele, então ele ele quebrou na quarta-feira de manhã e quarta-feira à tarde ele já tinha um médico, que era um retorno dele do pulso, então vamos dizer assim, ele já foi pro médico e dali ele já operou, já resolveu o problema da mão e do pulso, né? Na mão acho que ele nem precisou operar, mas do pulso retirou os parafusos, as placas que estavam incomodando ele. Então, com isso, ele abandona aquela que a gente tinha falado, que ele ia correr algumas etapas de 450 na East Coast e iria defender o número 1 na West Coast. Então, com isso, ele tirou o gesso para ir no Press Day lá, na conferência da mídia, dizer assim, já começar a reabilitação dele. Então, ele vai correr o East Coast. Ele está mais tranquilo porque a moto não é nova, não precisa desenvolver, então ele já tem muito setup do ano passado. Então ele está mais tranquilo isso. Porém, a 450 no Supercross ele vai ter que abrir mão, ele não vai ter tempo hábil para se preparar para fazer boas corridas. Como os dois campeonatos caminham junto, então ele já, quando começa o East Coast, o pessoal corre algumas etapas, já começa a se preparar para o motocross. Então ele falou, eu vou cair direto do motocross de 450, não vou ter mais essa opção de correr a 450 no Supercross. Então a gente vai ver ele somente no Supercross de 450, já está no contrato também, somente em 2026, meus amigos. O RJ é o cara que a gente ama assistir, é o cara que se borda da pista, a gente espera que ele esteja super preparado no expulso. Que ele pega o Hayden Eagle lá, dá aquele combate e brigar de igual para igual, aí a gente vença o melhor. Vamos para o próximo piloto aqui. Ryan de Francesco teve bastante mudanças para ele. Ele era piloto da Tri-League Gas, né? Então agora a equipe mudou para Flórida, para Bakers. Então ele falou que teve grandes mudanças. O solo ele sentiu que agrada bastante ele para treinar agressividade. Porém ele ficou mais contente que o pessoal da suspensão, tudo isso está mais próximo lá. Então é mais fácil de se acertar a moto, algumas coisas assim que ele não tinha mais dificuldades na Califórnia. Então, vamos ver aí como que o Ryan de Francesco, que é uma promessa, tanto quanto o Hayden Eagle, se ele vai deslanchar ou não nessa temporada 2025. Há mudanças da equipe em questão da base da equipe, mas a moto continua a mesma, a preparação a mesma, então tem tudo para dar certo. Aí é um ótimo piloto que já mostrou potencial para vencer, às vezes, o preparo físico tem matado ele. O Ryder Voia, vai ter que mostrar o talento dele, é uma super promessa do amador, mas não tem vingado no profissional aí. O Max Enst é o candidato a vencer aí,
com certeza vai ser o piloto que não vai estar na mesma costa que o Hayden Deegan. Se o Hayden Deegan for na costa oeste, ele vai na costa leste, que é um piloto com vaga experiência. Ele é um piloto que já foi piloto da Star quando a equipe estava no início, depois ele voltou para a Europa, agora ele voltou para os Estados Unidos. Ele falou, era um sonho voltar para os Estados Unidos e andar para a Star pelos últimos anos que tem feito. Ele conhecia o Bob, o dono da equipe, então ele se sente super preparado, um ótimo equipamento, tem tudo para dar certo. Ele tem trabalhado nos últimos anos, trabalhou com o Justin Brayton, então o Justin Brayton foi meio que um mentor dele, falando, cara, eu tenho 30 e poucos anos, isso não muda nada, você continua, se você se alimentar bem, comer bem, dormir bem, se dedicar 100%, você vai ser tão bom quanto esses pilotos novos aí. Então, e ainda você tem a experiência a seu favor. Max Staines, o velhinho tá, faca nos dentes aí tem. O ano passado ele falou que a moto dele não empurrava o suficiente, ele tinha que fazer as curvas tudo embalado pra conseguir saltar. Esse ano ele tem um canhão debaixo das pernas dele e a gente não espera nada mais nada menos pro campeão mundial vencer o Lama Supercross. Outro piloto que eu fiquei de boca aberta foi Joe Shimoda. Ele falou de mudanças, né? Ele tinha base na Califórnia, ele foi para a Flórida. Ele já queria ter feito isso o ano passado, porém com a mudança da equipe, tudo essas coisas, ele falou, é muita mudança. Então ele fez a mudança somente esse ano. E o mais interessante, ele queria ter ido, ele se propôs aí para o Lawrence, né? Treinar junto com os Lawrence, com o Chance Hymas. E ele antes acabou o Supercross, quando foi pro motocross, ele pediu, né? Falou com o pai dos meninos, dos Lawrence, esqueci o nome dele, me desculpem. E ele, na metade do campeonato, ele falou que não seria possível, porque o centro de treinamento dele estava cheio já, e não sei, eu não sei exatamente se tem outros pilotos treinando lá também ou não. A gente nunca vê pelas filmagens, né? Sempre vê o Jet e o Hunter. O Hymas já fazia parte do programa, até entrou na Red Bull também. Então, engraçado, né? Companheiros de equipe e às vezes bloqueiam o outro piloto de treinar junto, que só tem a somar. Mas o Joe Shimoda falou que ele está super contente. A moto, ele agora é um novo modelo, ele consegue desenvolver para ele correr. Era uma moto campeã, que às vezes era o estilo mais dos Lawrence, e ele não conseguiu se adaptar tão bem com a moto, com esse estilo. Mudaram bastante durante a temporada e com isso veio os resultados. Faltou um pouco de sorte também na temporada passada. Então ele vai ter essas mudanças aí, se sente super preparado, super motivado. Vai estar no Moto Sandbox, que é um outro centro de treinamento na Flórida. Vai estar morando em Clement, então, que é na Flórida. Então vamos esperar aí bons resultados do Shimoda. Ele que deve ir já na West Coast, por causa que o Chance Hymas ainda está voltando. O já passou, tem que mandar os Warrens para aquele lugar. Falando de Chance Hymas, ele fez a nova contratação da Red Bull, então super legal. Ele falou que é um sonho de qualquer piloto ser piloto da Red Bull, ver o capacete pintado. Então é super bacana ver isso aí. Um piloto que teve em ascensão ano passado, cresceu muito durante a temporada, mesmo com o joelho estourado, mas no final do ano o joelho pegou, ele parou para operar. Então ele falou que vai voltar, não sabe ainda se ele vai correr o campeonato inteiro do Supercross, mas vai voltar quando tiver 100%. Legal isso dele, ter essa mentalidade. Às vezes a gente, pressão do patrocinador, essas coisas, quer voltar, daí não consegue os resultados, isso e aquilo, e acaba só andando para trás, não tem confiança, sente dor no joelho, e então, em vez de andar para frente, anda para trás. É uma interessante abordagem dele. Ele tem falado que tem se dedicado 6 vezes por semana na fisioterapia, só não vai no domingo, tem enchido o saco do fisioterapeuta, então tem se dedicado aí 100% para voltar o quanto antes e com a faca na caveira. Esse Hymas com esse papinho aí, tá um papo de roi que vai voltar se não estiver bem preparado, isso e aquilo. Eu acho que a Red Bull tá subindo pra cabeça dele. Outro piloto, que é o Austin Faulkner, que eu já falei, que foi para Triumph, ele falou que se sente muito bem com a equipe nova, se sente motivado, que o pessoal tem se mostrado, tem se dedicado a dar o melhor para ele, sempre perguntado o que precisa melhorar, então isso deixou ele mais confortável. Ele tem se mostrado também, ele já entende de voltar de fratura, essas coisas. Ele tem como
é o cara que sempre se machuca aí, um outro Dean Wilson, vamos dizer assim, até mais, acho que ele tem até mais fraturas, machucados. Então ele se sente muito bem. Ele falou que a moto curva muito bem, larga muito bem. Então ele falou, cara, eu tenho o necessário para vencer. Claro, a gente pode sempre melhorar. E a parte física dele falou que falta um mês e meio ainda para começar a Costa Leste. Ele se sente muito bem nessa posição nesse momento do campeonato, ainda com um mês e meio para se preparar. Ele sabe que ainda vai evoluir bastante. Então tá super motivado aí na casa nova, na Triumph, e louco para começar o campeonato e dar a primeira vitória para a Triumph aí no solo americano no AMA Supercross. E perguntaram para ele sobre a Kawasaki e a Triumph. Ele falou, cara, a Triumph curva muito bem, ele se sentiu confortável com isso. E a embreagem, ele falou que quando mudou a embreagem da Kawasaki para hidráulica, ele não se sentia tão confortável, parece que a moto não tinha tanta potência. Então ele falou que na Triumph, provavelmente ele já andou nas largadas, aí ele tem sentido que a moto não vai deixar ele na mão com a embreagem, por ele ter tido problema com isso anteriormente. Parker, puta, aquela loira lá, eu nunca mais entrar de moto, ficar cuidando dela. Lembrando que eles vão ter um filho agora, pra nascer, então ele mudou pra Triumph por ter mais conforto, um contrato de 2 anos aí, e com certeza é um cara que deve subir na Triumph aí pra 450. Agora falando da 450, nada mais, nada menos, vamos começar por Chase Sexton. O foco dele nessa pré-temporada tem sido largada. Ele sabe que se botar numa boa posição no começo da prova, ele pode vencer e com facilidade, vamos dizer assim. O Jet foi o ponto forte dele na temporada passada, largadas, largava bem, conseguia recuperar, e quando largava mal também, né, vamos dizer assim. Porém, ele foi o cara que mais largou na frente e conseguiu dominar o campeonato, e não só pelas largadas, pelo talento, velocidade e tudo mais. Porém, o Chase Sexton falou, eu preciso melhorar as largadas. Então, esse ano ele não precisa testar tanto a moto, já tem um ano na equipe, correu a temporada passada no Supercross, então eles já tem o acerto, a moto não mudou, o chassi, essas coisas. Então ele, eu só preciso acertar a largada e manter minha técnica e velocidade. Então ele tá mais feliz, mais tranquilo, acho que tira um pouco o peso disso, por ter sido campeão no motocross também. Ele mudando de equipe, tudo é sempre uma incógnita, né? Como que eu vou sair? Será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não fiz? Então, ele se sente motivado e muito feliz, não só com ele, com a equipe, todo o ambiente aí, ele tem sido muito mais leve. O pessoal tem falado para ele, ele tem percebido isso também. O Chase, ele falou tudo. Se ele acertar largado, é o cara que vai ser duro Sepatiba aí. Então, estamos torcendo pro número 4 aí, arrebentar. Quanto mais putas da pista tiver, o Super Sincero aqui fica loucão. Agora, trocando pro companheiro de equipe dele, o Aaron Plessinger. O Aaron Plessinger, olha que bacana, né, o que ele falou. Ele falou que ele está apaixonado com o pessoal da suspensão. Ele que gosta de uma suspensão traseira mais baixa e a frente super dura, por mais que a moto pode estar parecendo horrível andando, mas é o estilo que ele gosta. Então ele sempre tentou passar isso para os engenheiros, e o engenheiro quer fazer o que é o correto, né? O equilíbrio da moto. Porém, ele falou que agora ele conseguiu acertar a moto do jeito que ele quer. A moto tá curvando, com a traseira baixa, a frente dura. Quanto mais a traseira tá mole ou mais baixa, fica mais difícil afundar a frente e ela curvar. Então, você equilibrar isso daí é muito difícil. Eu tinha muito problema na Kawasaki, era isso. Eu acho o começo da traseira da Kawasaki era muito mole. Então, era isso que o Plessinger gosta, vamos dizer assim. Ele acelerava, eu sentia que a traseira afundava e balançava muito, desequilibrava muito a moto. Então, ele falou que agora ele conseguiu acertar a moto do jeito que ele gosta. O Stewart era um cara que também gosta muito disso. Usava até quase 12 de sag. Então, a traseira era super baixa e a frente super alta. É um piloto que às vezes não gosta que a moto bata na bunda nas entradas de curva, porém a dificuldade de você mergulhar na curva, afundar a frente e fechar e curvar é muito mais difícil. Então o Plessinger, com um ano também já com esse novo quadro, tudo, se mostrou, falou que tem estado apaixonado com o pessoal da WP Racing, White Power,
Então eles entraram em uma harmonia aí, engenheiros e o piloto. Isso é super importante, não adianta você ter o melhor equipamento e você não estar ajustado para o jeito que você gosta, do jeito que te deixa confiante para acelerar. Independente, um piloto às vezes gosta da moto mais equilibrada, outro piloto gosta da moto, às vezes, a traseira mais baixa. O Toma, que é um desses pilotos que gosta da traseira um pouco mais... que não gosta, desculpa, a traseira um pouco mais baixa. Então, cada piloto vai ter o seu feeling, o jeito que ele gosta na moto. Falando em Toma, que Roczen, eles não estiveram presentes porque eles estavam disputando o Mundial de Supercross. Então, alguns pilotos não estavam presentes porque estavam na Abu Dhabi. Lembrando que provavelmente vai ter mais um encontro de mídia aí mais para frente. Aí, acredito que lá pelo dia 20 e pouco de dezembro ou somente no Press Day durante a semana. Vamos ver os próximos capítulos dessa novela. O cowboy tá na hora de voltar a venceu ano passado. Se eles voltar com essa confiança toda, com esse amor aí, com a equipe, acredito que se ele começar com o pé direito, é o cara também que pode ser campeão e que mostrou super talento e constância. Agora mudando para o Christian Craig, para a Yamaha. O Craig que se diz muito frustrado, que nos últimos 3, 4 meses foram 5 cirurgias no cotovelo, e ele que fez cirurgia, voltava a andar, não se sentia confortável, tudo, daí voltou, machucou o joelho. Ele ainda está em processo de reabilitação, ele está treinando o Hayden Digon, porém a parte física ele tem feito, ele se sentiu motivado em voltar para a Yamaha. Teve tempos difíceis, o problema é disso que a gente perdeu um mês, a gente pensa que é só um mês, às vezes ele teve complicações, teve que fazer mais cirurgias, então você se acalmar, dar o tempo ao tempo, esperar é muito difícil, ainda mais com um piloto que às vezes precisa de resultados, não teve o ano anterior tão bom, esse ano não foi também aqueles anos, machucou o cotovelo, e aí acabou até perdendo o patrocínio, perdendo não, mudando de equipe, mas porém com certeza não tinha opção dele, o pessoal da Husqvarna não iria renovar com ele. Então conseguiu uma vaga na Star Racing, lembrando que ele não é oficial, ele é oficial Yamaha, porém quem paga o contrato dele é a Star, não é a Yamaha, que paga os contratos dos 3 principais pilotos ali, o Justin Cooper, Cooper Webb e Tomac. Christian Craig é o super talento, gente. Espera ver ele voltar a ser aquele cara da 250, a arrepiar nas costelas e fazer boas largadas e ter ótimas etapas. Agora indo pro Justin Barcia, esse cara eu vou apostar minhas fichas nele. Ele é um super piloto, acredito que ele treinando em alta performance com o pessoal da Bakes Factory, ele teve que se mover pela mudança da equipe, agora a equipe é Rockstar Gas Racing. A gente não sabe, né, se vai se manter vai ser a mesma carreta para Husqvarna e Gas, ou vai ser, acredito que não vai ser a mesma, mas houve um boato sobre isso. Acredito que o Barcia vai evoluir e evoluir muito. Ele falou que perguntaram para ele sobre a mudança agora que a Gas no ano passado andou com o quadro anterior e esse ano eles andaram com o quadro novo, né? Que teve a mudança Gas é sempre um ano depois que evolui aí. Então ele testou ano passado, ele falou que não teve tempo hábil para se adaptar, então eles preferiram se manter com o quadro antigo. Esse ano ele falou que testou 1, 2 semanas na Califórnia, foi para Flórida e somente teve que ajustar um pouco a suspensão e está no mesmo setup. Então ele ficou impressionado o quanto ele se sente bem no atual momento, o quanto ele tem para evoluir. Ele falou que ainda vai ajustar um pouco a suspensão para ir um pouquinho mais dura, conforme a parte física dele está melhorando agora. A pista na Flórida detona muito, então acredito muito que é o cara aí que, se não se machucar, é o cara a ser batido, não ser batido, mas é o cara que vai brigar por muitos pódios e a gente espera que ele faça boas largadas e vença. É o cara que todo mundo gosta dele, é um piloto super agressivo, não perdoa, ele não perde uma oportunidade de ultrapassar. Perguntaram para ele sobre a mudança para a Bakes Factory, ele falou, não foi uma grande mudança absurda, treinamento intenso, isso, aquilo, mas é um treinamento super focado para o motocross, para a musculatura correta. A gente utiliza muito motocross, muita bike, porém não numa intensidade muito alta, intensidade baixa. Até domingo, que é o dia de descanso deles, tem tido bicicleta, porém são pedais longos com baixa intensidade. Então
isso que eu falo muito, a gente vai estar falando até sobre pré-temporada, o que os pilotos fazem muito na pré-temporada, intensidade baixa e volume, não dá para você trabalhar intensidade alta e muito volume. Então você abaixa o volume, aumenta o teu lastro, o tempo em cima da parte física. Depois que vai começar a temporada, você diminui o teu tempo e aumenta a intensidade para o teu corpo estar acostumado. Então primeiro você prepara o teu corpo para longevidade, depois você trabalha o teu corpo para intensidade. Então a gente vai estar falando sobre isso aí. Vou convidar o Moiano, não sei se ele vai aceitar, para fazer um vídeo para a gente falar sobre isso daí. Então fiquem ligados. Na sequência, a gente vai trazer bastante novidades aí. Então, sobre o Bakes, ele falou, cara, e a melhor estrutura, você chega, ele que tá tendo um filho novo, vai estar para nascer, então, ele falou, meu, tá mudando muito, então eu chego aqui, tem tudo, não preciso sair desesperado em tempo para ir para lá, para cá. A equipe tá no mesmo lugar, a parte física tá no mesmo lugar, as pistas estão em ótimas condições. Então, meu voto vai pro Barcia, campeão aí em 2025. Se vai ser ou não, a gente não sabe, porém a Nahai é o cara que sempre tem chance de vencer, o que mais venceu. Vamos continuar aqui. Lembrando que esse ano o Josh Hansen, né, que é um super, quem não conhece ele, o pai dele foi o Donnie Hansen, foi campeão do Supercross, ganhou a etapa, e o Josh Hansen chegou a ganhar, quase foi campeão. Então, é muito legal, seria pai e filho campeões aí, né, do AMA. Ele é um super piloto, super talentoso, estiloso, e é o que tem desenvolvido. Ele falou, cara, o Josh Hansen fez um ótimo trabalho, desenvolveu muito bem, tanto que ele falou, meu, eu testei uma semana e pouco na Califórnia, a gente só ajustou a suspensão para Flórida e casou, tem se sentido muito bem. Barcia, Égia, o Barça é o cara mesmo. Você falou tudo, eu vou em cima do Barça. Eu quero ver brilho, eu quero ver pancadaria, eu quero ver o Barça vencer. Gol Barça! Agora vamos para Kawasaki. É o hombre, Jason Anderson, desculpa. Ele tem falado que a pré-temporada, não falou muito, a pré-temporada tem sido muito boa. Ele tem se motivado em treinar com os teammates, com o piloto da Kawasaki da Pro Circuit. O Jorge Prado também, ele tem convidado, passado o schedule, né, que é o sistema de treinamento dele, o que ele treina em tal dia. Para ele falou, meu, eu tô numa idade que já às vezes tô meio saturado de andar em pista. Então quando tem um amigo, um piloto do mesmo nível, é muito mais prazeroso, eu tenho me divertido mais, me sinto super bem. Ele apareceu até um pouco gordinho ali nas imagens, vou mostrar para vocês. Lembrando que o Jorge Prado não compareceu, parece que ele caiu, bateu a cabeça super forte, não se machucou, vai tirar um tempo, uma semana, umas semaninhas aí off para se recuperar aí dos hematomas do tombo. Então não teve no Press Day ali, no Press Day não, na conferência. Ele também, eu acredito que o Jorge, o Prado, né, ele pode estar se sentindo um pouco pressionado, o tempo não tão grande para se preparar. A mudança de marca, o ano passado ele, Supercross, ele já tinha uma pequena experiência que ele já tinha testado com 15, 16 anos, e ele estava na mesma moto. Agora mudou a moto, até você sentir, entender a moto, pressão e outras coisas, que o cara é campeão mundial, ele quer vencer, ele quer dar o melhor, porém, às vezes, ser um pouquinho afoito vai andar para trás. Igual eu falei do Tortelli, lembrando a mensagem do Tortelli, que ele preferia 1000 vezes ter entrado na 250, feito um ano completo e depois ido para 450. Lembrando que o Prado já tem uma experiência, porém foi 3 ou 4 etapas, e de 450, só que é na mesma marca. Essa mudança, e ele não em cima da hora, porém ele teve que tirar férias, tudo, não vai ter um tempo hábil, né? Porém, é um cara que vai evoluir durante o campeonato, se não se machucar, se ele, na minha opinião, se ele vou começar com os top 10, depois eu vou evoluindo, tem 17 etapas no campeonato longo, levar esse primeiro ano aí como experiência e chegar no motocross, que é o forte dele, massacrar o pessoal. O homem parece que fumou muita maconha nessa pré-temporada. Bem gordinho mesmo, como você falou, já. A gente espera ver o homem de uns anos atrás vencedor. Agora indo para Husqvarna Rockstar, Malcolm Stewart vai ser o único piloto, né? Como o Ray J se machucou, vai só correr de 250. O Malcolm fala que Paris foi muito bom para ele em questão de teste. Na mesma época estava tendo furacão lá, então o pessoal não pôde treinar, tiveram que só fazer a parte física, então ele pôde correr.
e botar a moto numa situação de corrida. Ele falou que treinou muito a parte física dele no off-season, nas férias. Então tem se sentido bem. É um cara que mostrou muita velocidade ali, acompanhou o Jet, algumas baterias em Paris. Porém, a parte física dele parecia que ele não estava tão confiante para atacar, de deixar para atacar no final. É o cara que acredito que, se não se machucar, também tem tudo aí para estar brigando por pódio, por vitórias. É um cara que precisa, às vezes, de largada, né? Um piloto super agressivo, que não leva desaforo para casa, né? Às vezes condena até as corridas dele, por isso que o cara bate nele, vai lá e arrebenta o cara na outra curva, dá um jeito. Então, é um cara que também não pode ser tirado aí como um grande destaque durante o campeonato. Lembrando que a temporada passada ele vinha de lesão, se machucou, operou o joelho, então acredito que agora, com o campeonato que ele percorreu certinho, essa temporada ele tem tudo para vingar e voltar, aquele cara que estava brigando por vitórias. Malcolm Stewart é o nosso Stewart em ativa aí. Estamos torcendo por ele. Ele é o cara super técnico, é o talento da família, porém é o talento que foi rico, preguiçoso. A gente espera ver aí o Stewart deslanchar. Voltando para a Yamaha, me desculpe, é o Cooper Abbey. Então o Cooper Abbey estava uma incógnita nele, se ele tinha se machucado ou não na Austrália. Então ele falou que sempre haverá, a gente sempre fala, né? A partir do momento que a gente passa a perna por cima do banco da moto, a gente está correndo risco, independente se é corrida ou treino. Houve uma infelicidade, ele caiu, não foi um tomo besta, ele foi desviado do retardatário do Matt Moss, e aí acabou virando o dedão que ele operou na temporada passada, que ele machucou a musculatura. Ele falou, acabei de sair do médico, tá tudo ok a musculatura, então vou tirar alguns dias, alguns 2, 3 dias de descanso, mas já vou voltar a treinar. Ele se sente muito bem preparado. Ele tirou, como ele operou o dedão, ele resolveu começar a pré-temporada dele mais cedo, se sente nessa parte do ano muito bem preparado fisicamente comparado aos outros anos, o ano anterior, com mudança, tudo. Ele é um outro piloto também, igual o Chase Sexton, o Yoshimoda, tem um ano com a equipe, com a moto, então ele já sabe o que ele precisa para evoluir. Quando você vai meio nas cegas e você só vai perceber no dia da corrida, puta, eu preciso melhorar isso, eu tô tendo dificuldade com isso. Então essa experiência conta muito com ele. Ele foi abordado também com perguntas falando dos meninos novos, o Sexton, o Jet. Ele falou, cara, os caras têm elevado o jogo, eu me sinto muito bem preparado, a minha experiência vai contar muito, espero fazer boas largadas, mas acredito que ao decorrer das 17 temporadas a minha constância vai fazer total diferença e eu quero ser muito campeão. Ele se acha muito bem preparado, a estrutura da Yamaha tem dado todas as condições para ele, até melhor da KTM, então não tem desculpas aí, ainda que a gente só vai ver ele, acho que o capacete da Fly, como eu falei, deve ser em Anaheim 1 aí, por causa do contrato dele, Cabel, ainda vai até o final do ano. Então, a gente vai ver ele inteiro de Fly e com certeza muito bem preparado, é o cara que a gente não pode contar fora ainda da disputa do título. O Cooper Abbey tá velhinho, já tá perdendo os cabelos, mas é o cara que a gente não pode contar fora. Até a última curva, já dizia Kim Hawks. Agora indo para os irmãos Lawrence. Lembrando, os dois irmãos estão testando as motos 2025, né? Em Paris, eles andaram com as motos oficiais e na Austrália não. Então, eles tiveram alguns problemas, mas o Hunter, vamos falar do Hunter, ele falou que Paris foi muito bom, eles conseguiram testar bastante coisa, porém a Austrália, ele falou, foi sensacional, rever muitas caras familiares, amigos, concorrentes. Então, ele falou que foi um sucesso, foi muito bom, foi de renovar a energia. Ele falou que fazia mais de 4 anos que eles não voltavam para a Austrália, então é muito bom você rever os amigos, a sua cultura, lugares. Cara, quem já saiu de casa e voltou, foi às vezes para outras cidades e voltou, sabe do que eu tô falando. Então, é o cara que se sente muito bem preparado para vencer, tirou o peso ele tinha um medo, às vezes, que alguns pilotos demoram para se adaptar à corrida em 450. O irmão dele, ele falou, meu irmão é fora da curva,
mas eu me sinto feliz, venci. Lembrando que ele não conseguiu se classificar para a abertura de Anaheim 1 da temporada passada, com o tombo na Heat e na Last Chance. Então, fez pódio, brigou pela liderança e teve brigando pelo campeonato do motocross também. Então, ele falou que 2025 a Honda tem se ajustado, eles correram com as motos originais, vamos dizer assim, né? Só com suspensão, algumas peças de motor. Ele falou, a moto é muito boa, tem se sobressaído muito. No motocross das ações, no motocross a gente já tem ela pronta, porém para o supercross a gente tem que desenvolver um pouco mais, tem testado peças novas da Showa, mas ele falou que ainda tem um tempo hábil aí, se ajustando com a moto, desenvolvendo a moto e começar o campeonato com o pé direito. Agora, falando do irmão dele, Jet Lawrence, falou a mesma coisa da moto para o motocross, para o supercross, eles têm se testado bastante, ele foi abordado, se ele gosta de testar, ele falou, eu adoro testar quando a gente tem uma evolução, mas quando a gente fica estagnado numa coisa, é super estressante, eu não vejo como um dia ganho de evolução, né? E realmente é difícil, então o pessoal da Showa tem trago, testa isso, testa aquilo, eles têm desenvolvido a moto. Ao mesmo tempo, ele foi abordado sobre vencer, sobre será que o pessoal vai começar a vaiar ele na cerimônia e tal. Ele falou, eu falei com o Rick Carmichael, quanto mais eu vencer, mais haters, mais pessoas não gostando de mim ou torcendo para outros pilotos eu vou ter. Porém, eles vão ter que se acostumar com isso, porque eu trabalho para vencer, eu dei duro para chegar aqui, eu não tô tirando a vaga de ninguém, não tô fazendo mal para ninguém, eu tô fazendo meu trabalho e o pessoal pode se preparar que eu vou vencer mais. Então, tá dito aí, ele já deixou o recado. Igual eu falei, falou com o Carmichael tem uma vasta experiência, eu era um cara desse que não torcia pro Carmichael porque eu tava cansado do cara vencer. O Jet tem todo o carisma dele, tudo, todo mundo torceu pro Jet, mas a partir do momento que ele começa a vencer, ele fala, vamos torcer para outro aí, claro, a gente tem nossas estrelas especiais aí, Sexton, o Barcia, o Roxen, a gente não pode falar que todo mundo acho que torce pro Roxen, o Tomac, então não podemos tirar, o número 1 vai estar lá e vai ser um cara osso duro de roer aí nessa temporada. Os irmãos Lawrence aí foram matar a saudade na Austrália. Espero que eles não dêem desculpa nas 2025 e que mostrem o trabalho que eles têm mostrado aí nos últimos anos. E o pessoal tá dormindo e acordando com a fotinha deles ali do lado na cabeceira da cama pra lembrar pra vencer. O último da lista, Justin Cooper. Ele foi abordado o que ele esperava, tudo. Ele falou, a minha mudança é da cabeça aos pés. E realmente era o piloto Alpinistar da cabeça aos pés. Agora ele entra com HJC, O'Neill, Oakley e bota Alpinistar. Ele foi muito abordado sobre contratos de 1 ano e ele deixou claro que, cara, a categoria é muito difícil. Ele tem mostrado seu valor, conseguiu um pódio na última etapa do ano passado. É um cara que na 250 dominou por alguns anos, mas os Lawrence meio que roubaram, vamos dizer, roubaram não. Eram os pilotos que estavam sendo batidos, ele bateu de frente, não conseguiu, foi campeão na 250 no Supercross, depois se machucou. Na 450 tem evoluído no motocross, mostra muita velocidade no Supercross, uma constância, então ele tem falado que ele é super amigo do Cooper Abbey, ele tem aprendido muito com o Cooper Abbey, foi abordado isso, como que era ser, né, companheiro de equipe do Cooper Abbey, do Tomac, e ele falou, o Tomac não é muito presente, mas o Cooper e eu temos uma amizade muito forte, a gente é muito amigo, a gente treina junto, porém a gente tá na pista, às vezes eu não consigo perceber tanto o quanto eu preciso melhorar, mais o treinador que passa, porém ele falou que a minha evolução vai ser esse 1 ano que eu tive as 17 corridas, foram super desgastantes, porém eu sinto mais confortável, igual eu falei, já sabe o que a moto precisa, o que não precisa, como se posicionar, que tipo de atitude ele ter em certas condições de pistas. Então, é um cara também super profissional. Também acredito que só tem mais 1 ano de contrato. Ele está sendo igual os brasileiros aqui. Infelizmente, a gente funciona dessa forma. 1 ano de contrato. Porém, é o cara que eu também torço.
é um super talento, tem um estilo bonito de andar leve, não é um cara que briga com a moto. Então, esse aí é as novidades. Justin Cooper, acredito que quando ele, os resultados, logo no começo, ele faz seu cara deslanchar durante a temporada aí. Não sei não se ele não vence. E você, Jean? O pessoal tem perguntado de mim. Ainda não sei sobre 2025. Eu operei o joelho, para quem me acompanha nas redes sociais aí. Eu operei o menisco. Para recuperar não era um problema. Eu não conseguia esticar a perna. Uma perna esticava mais do que a outra. Meu joelho estava meio que travando. Então, isso influencia um pouco na massa muscular da perna. Uma perna está ficando mais forte do que a outra. Corrida a pé estava me incomodando um pouquinho, então eu vou tirar umas férias, 2, 3 semanas. Essa semana eu já volto pro médico. Assim que eu tiver uma novidade para vocês, aí eu trago. Então, 2025 é muito incerto ainda. Tem possibilidades com alguma equipe, porém que está na espera aí. Também tem... Estou correndo atrás de fazer acontecer o canal aqui, que vai ser uma forma de eu estar nas corridas, competindo talvez algumas etapas selecionadas e talvez vou fazer o Arena Cross inteiro. Então, isso ainda vai ter muita água para rolar aí. Então, são coisas que eu posso dizer para vocês agora. Mas o foco agora é tirar umas férias, descansar. Então, espero dar uma relaxada. Os outros anos foi muito intenso essa época do ano, porque eu estava tentando fazer acontecer. Então eu já me pus, quando eu desisti da temporada esse ano dos campeonatos nacionais, eu sabia que não seria bom para 2025, mas era o que eu precisava. Tenho me divertido, virei uma chave, fiz várias corridas locais, promocionais, estaduais. Então tem sido super divertido fazer os conteúdos para vocês, tanto no Go Ramos como no Fofocross. A gente vai se ver nas pistas aí. Talvez vou estar dentro da pista ou talvez fora, mas sempre com o mesmo sorriso, as mesmas piadas. Sempre vocês vão ser sempre bem-vindos aí, trocar uma ideia, conversar comigo, seja no meu box ou eu perambulando no meio do pessoal. Gê, você tem que criar juízo aí, esses cabelos brancos aí. Dona Kátia já tá na hora, já falou que é pra você parar. Sua namorada também falou que você já fez o que você gosta por 30 anos. Então, tá na hora de você criar vergonha na cara e botar comida na mesa. Aí tem evoluído os vídeos, tem evoluído a nossa fala. Então, quando começar o campeonato, eu vou estar preparado também. Então, ainda fique esperto, tem Mundial. Com certeza eu vou trazer mais novidades do Brasileiro de Motocross e do Mundial aí. Então, fiquem ligados aí. Semanalmente vai estar com 1 a 2 vídeos do Fofocross. Não percam. Obrigado pela atenção de vocês. A gente se vê nas pistas e muito brá!